Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Como é bom ter você aqui parando esses próximos minutos para ouvir a palavra de Deus. Deus está vendo isso. Deus está vendo que em meio a tanta correria, você sempre está reservando alguns minutos para ouvir a palavra dele e orar. Isso é muito importante. Nunca perca esse costume, tá bom? Eu vou compartilhar com você aqui hoje 3 versículos que estão no livro de Salmos, capítulo 34, que vai nos abençoar. Às vezes, a pessoa que ela não entende quem é Deus, ela acha que não pode passar por nenhuma luta. Talvez isso nunca passou na sua cabeça, mas eu já conversei com pessoas na igreja que elas achavam que estavam possessas por espíritos malignos, que nunca havia conhecido Deus devido às lutas que estavam enfrentando. Olha só o relato. Ela falou assim: se eu sou de Deus, eu não posso passar pela doença. Se eu estou doente, é porque Deus não está comigo. Olha só a que ponto chega uma pessoa que é leiga, ignorante espiritualmente falando. Como se ela fosse uma pessoa que vivesse no corpo, que não pode ficar doente. Se ela está doente é porque Deus não está com ela. Eu vou mostrar nesses próximos versículos que esse pensamento está errado. Nós não podemos aceitar as coisas. Porque, eu não sei se você conhece o caso de Ezequias. Isaías entrou, direcionado por Deus, na casa de Ezequias e falou assim para Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver mais. Ele estava com uma doença mortal. E essa mensagem veio direto de Deus para Ezequias. O que fazer quando é Deus falando que a pessoa não vai viver mais? E ali Ezequias fez um clamor a Deus. Depois ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E Deus mandou com que Isaías voltasse lá e dissesse a ele: olha, você não vai mais deixar de viver. Você está curado, eu vou acrescentar 15 anos na tua vida. Ele estava doente, homem de Deus. A diferença é que ele não aceitou aquilo e clamou a Deus. Você já pensou que todo mundo ficar doente, achar que Deus não é mais com ela? Que ela está possessa por um espírito? Fica aí até o final que eu vou dividir essa história, essa mensagem com você. Só que agora eu quero orar pela família. Todos os dias na oração da noite, nós estamos realizando a oração da família, em especial nesses dias de feriado prolongado, pessoas viajando, pessoas no trânsito, bebendo, tragédias em cima de tragédias. Vamos pedir a Deus agora para abençoar a nossa família. É momento de oração pela Sagrada Família. Vamos falar com Deus. Ó Deus poderoso, Deus que ouve a oração sincera, a oração do aflito, a oração, meu Deus, feita de todo o coração. Pai, pedimos a Ti agora, guarde a nossa família, guarde aqueles que estão viajando, aqueles que estão para se deslocar de uma cidade para outra, voltando para casa. Meu Deus, cega toda maldade, todo espírito causador de tragédias, todo mal, meu Deus, feito pela mão de homens, meu Deus, que vem para destruir a vida das pessoas. Senhor, nós clamamos agora e pedimos a Ti de todo o nosso coração: não permita que nenhuma tragédia alcance a nossa vida, alcance a nossa família. Deus, faça-os invisíveis aos olhos de toda a maldade. Que os Teus anjos estejam guardando, livrando e protegendo toda a nossa família. Em o nome e para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que todos os dias que você vier aqui participar dessa oração e realizarmos o clamor da Sagrada Família, eu tenho certeza que Deus vai estar agindo em favor da sua. Tá certo? Agora eu vou compartilhar com você esses versículos do livro de Salmos. Antes eu peço que você curta o vídeo. Tá vendo esse dedinho para cima aqui, ó? Toca nele. Tocou? Deus te abençoe. Se você não é inscrito ou inscrita, eu quero te convidar a se inscrever. Toque nessa palavra aqui abaixo, inscrever-se, está aparecendo. Vai aparecer um sininho, toque nele e selecione a palavra todas. Tá certo? Sejam bem-vindos. Agora eu peço que você leia esse versículo comigo no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 6. Leia comigo, por favor.
clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Veja bem, todas no plural, todas as suas tribulações. Eu tenho lido todos os comentários que vocês enviam aqui nas orações. Eu tenho visto tantas pessoas ansiosas, desesperadas, aflitas, com problemas econômicos, sabe, desemprego, nome sujo, pessoas enfermas, um casamento ruim, péssimo, de aparência. Isso é aflição, tribulação, lutas. Já pensou se todo mundo que passasse por essas lutas achasse que Deus não é mais com elas? Sendo assim, se assim fosse, Deus não foi então com José, Deus não foi com Abraão, Deus não foi com Davi, Deus não foi com Jacó e com tantos outros homens na Bíblia, Moisés. Quer dizer que esses homens e mulheres do passado, eles estavam sob o comando do diabo? Não. As aflições fazem parte da vida, as lutas, as tribulações. Mas qual é a direção que esse versículo nos dá? Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Nós precisamos clamar, pedir, crer que Deus está ouvindo. Talvez você diga assim: pastor, me ensina como é que eu posso vencer a ansiedade. Você já imaginou se tivesse uma fórmula? Como se fosse assim, 1 mais 1 igual a 2. Faça isso assim, a ansiedade acaba. Não existe assim uma fórmula, sabe? O que existe é você acreditar que Deus está ouvindo a sua oração e vai te ajudar a vencer a ansiedade. Tem um versículo que ele nos ensina uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Esse versículo, ele é, sabe, muito profundo. Sem Deus, você não pode vencer nada. Nada. Eu já atendi pessoas ansiosas, deprimidas, pessoas pensando em acabar com tudo. E ali receberam uma direção. E sempre que eu dou uma direção para alguém que me procura, eu digo o seguinte: você precisa acreditar que Deus está te ouvindo e não olhar para o agora. Porque se você olhar para o agora, você vai achar que Deus não está te ouvindo, não está te atendendo. O que você deve fazer é acreditar que um dia ou outro, uma hora ou outra, você vai acordar e já não vai mais lembrar desse problema. Vai se perguntar assim: quando foi que eu venci, que eu nem vi, nem lembro? Você vai vencendo dia após dia, quando o Espírito de Deus, ele toma conta do teu ser. Aí no versículo seguinte, a gente já vai fazer a oração, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja bem, e os livra de quê? Das aflições, das tribulações. Mas ele está dizendo: o que teme ao Senhor. Você precisa trazer no seu coração o temor de Deus. Vou te dar um exemplo que eu falei sobre temor aqui outro dia e ficaram algumas dúvidas. O que é temer a Deus? Por exemplo, você está agora em casa. Vem uma vontade de você acessar no seu telefone a pornografia e não tem ninguém à sua volta. Ou então assistir um filme adulto, não tem ninguém em casa. Mas você sabe que isso é errado, porque se tivesse alguém você não assistiria. Então quando você tem temor, a pessoa tem temor, ela fala assim: Deus, eu estou com uma vontade tremenda de acessar esse conteúdo aqui, mas eu não vou acessar, me ajude. Isso é ter temor, sabe? É você respeitar a presença de Deus e não fazer porque sabe que Ele não se agrada. Por isso, nós vemos tantas pessoas envergonhando a Deus, porque não tem temor. E é um engano muito grande achar que o erro, mesmo praticado a sós, sabe, quando ninguém está vendo, é muita inocência achar que esse erro não vai vir à tona, pois não há nada em oculto que não seja revelado. Então, o temor a Deus faz com que os anjos estejam ao nosso redor para nos livrar, para nos ajudar naquelas lutas que nós não estamos conseguindo sozinhos.
Olha só a importância de temer a Deus. Quando você fala que teme a Deus, você precisa provar para Ele, porque o diabo não respeita palavras. A única coisa que ele respeita é quem tem comunhão com Deus, e ele sabe quem tem e quem não tem. E note que eu não estou falando aqui de denominação, de religião, estou falando do temor. Você precisa ter e carregar dentro do seu coração o temor de Deus. Eu quero agora fazer o que está aqui no versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e os livrou. Vamos clamar? Antes de fazer essa oração, vamos fazer o nosso ato profético. Escreva aqui nos comentários com toda a sua fé: eu creio que o Senhor vai me livrar. Se você quiser colocar depois da palavra livrar o que você quer de livramento, aí assim que eu ler o seu comentário, eu vou responder e vou orar por você também. Vou orar agora e quando eu for responder seu comentário, para que Deus te traga livramento. Tá bom? Então escreva com toda a sua fé. Amém? Está ligado na terra, está ligado nos céus. Agora é momento de oração. Vamos clamar a Deus para que Ele possa nos livrar. Vamos falar com Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, invencível em todas as batalhas, Deus que socorreu Abraão, Isaque, Deus que socorreu Israel, Deus que socorreu Davi, Deus que atendeu a oração da prostituta Raabe, Deus que socorreu a mulher adúltera, estava a um passo de ser apedrejada. Senhor, se olharmos na Bíblia, o Senhor socorreu tanta gente, tanto aflito, que aos olhos humanos não tinham direitos, sabe, meu Deus, eram pecadores, quanto mais, pessoas condenadas ao fracasso, a uma vida de derrota, mas clamaram ao Senhor, e o Senhor os abençoou, curou, libertou, ressuscitou, abriu portas, prosperou. Se olharmos no Antigo Testamento, veremos ali, meu Deus, a viúva que estava prestes a perder seus 2 filhos por causa da dívida do seu marido. E ela clamou e teve a resposta. Meu Deus, vem agora, nós clamamos a Ti. Traga a resposta para essa mãe, esposa, para essa mulher, para esse homem. Traga a resposta da cura, da libertação, da ansiedade, da depressão, do nervosismo, das drogas. Por incrível que pareça, meu Deus, tem pessoas achando que droga é uma coisa natural, normal. Meu Deus, e nós sabemos que não é, pois um abismo puxa o outro abismo. Socorre agora, Deus. Transforma essas lágrimas de tristeza, de dor, em alegria, em lágrimas de testemunhos, meu Pai, para a Tua glória. Deus, eu suplico a Ti, envie o socorro na vida dessa pessoa nesse exato momento. E você que crer, diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, creia, tá? Creia que o poder de Deus está te alcançando. O poder de Deus veio te socorrer. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Deus é contigo. No final vai dar tudo certo, porque Ele não falha, tá bom? Compartilhe essa oração o máximo que você pode para abençoar a vida de outras pessoas. Ó, te espero aqui amanhã, hein? Deus te abençoe, Deus te guarde, te ilumine. Fiquem todos com Ele. Um abraço.